Bem-vindos à primeira aula prática da matéria de Bioinformática e Genômica Funcional, da professora Manuela Leal. Eu sou a monitora Aline Maia e eu vou explicar sobre o BLAST. Alguns pontos que serão discutidos nessa aula incluem o que é o algoritmo BLAST, os programas que pertencem ao BLAST, como avaliar os resultados e como observar família, superfamília e domínios conservados. O que é o BLAST? O BLAST é um conjunto de programas fornecidos pelo NCBA para alinhar sequências de consulta com aquelas presentes em um banco de dados de destino selecionado. Ou seja, o BLAST é uma ferramenta que encontra uma similaridade entre a sequência que você escolheu colocar no banco do BLAST com sequências que já estão no banco de dados. E para você fazer essa comparação, você vai escolher um programa desse site. O BLAST ele pode ser usado para inferir relações funcionais e evolutivas entre essas sequências, bem como ajudar a identificar os membros de famílias de genes. Essa aqui é a interface do BLAST. Se você tem uma sequência, se você fornecer uma sequência de nucleotídeos e você quer comparar com bancos de dados de nucleotídeos, você pode utilizar o BLASTN, que é um programa que faz essa comparação. O BLASTX também é um programa que utiliza uma sequência de nucleotídeos, só que ele compara com bancos de dados de proteínas. Se a sequência que você fornecer no BLAST for uma sequência de aminoácidos, você pode utilizar tanto o BLASTP quanto o tBLASTN. O tBLASTP vai comparar a sua sequência de aminoácidos com bancos de dados de proteínas e o tBLASTN vai comparar a sua sequência de aminoácidos com bancos de dados de nucleotídeos traduzidos. Esse foi um modelo da estrutura prática, para ficar mais fácil a visualização do conteúdo. E aqui eu coloquei o passo a passo do que a gente vai fazer. O primeiro passo é adicionar a sequência fornecida nos programas tBLASTP e tBLASTN, caso essa sequência seja uma sequência de aminoácidos. Se não for uma sequência de aminoácidos, vamos voltar ao slide. Se for uma sequência de nucleotídeos, vai ser o tBLASTN e o tBLASTX, certo? Você vai colocar a sequência no BLASTP, tBLASTN, e vai selecionar os bancos de dados de interesse, que no caso da aula prática vai ser o NR, que é um banco de dados não redundante, o SwissProt, que é um banco de dados de proteínas revisadas, e o PDB, que é um banco de dados de proteínas que têm sua estrutura tridimensional resolvidas experimentalmente. Com os resultados desses bancos de dados, vai ser necessário fazer uma tabela com os 5 primeiros resultados de cada um, anotando os dados de interesse, como o nome, o organismo, a cobertura, identidade, similaridade, gap e o ID. O ID é o código que o site utiliza para busca da proteína de uma forma rápida, e clicando nele, você pode ter acesso a algumas informações, como o ano e o local de publicação, o que vai ser muito importante para a sua pesquisa. E lá nos resultados também tem outras abas, como a Graphic Summary, que serve para observar o alinhamento entre as sequências, os domínios conservados, a classificação da proteína, a família e a superfamília. Também tem a aba de alinhamento, que eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês. E depois que fizer toda essa estrutura aqui, primeira, você vai ter um provável nome de uma proteína e o organismo,
Então a gente vai pegar a sequência e vai jogá-la direto no banco de dados do Uniprot, para comparar os resultados do Uniprot com os resultados que você teve desses bancos de dados utilizando os programas do BLAST. E a partir disso, vamos começar uma análise de estrutura em função, mas aí já será outra aula. E depois que eu colocar aqui a sequência de aminoácidos direto no Uniprot, vai ser necessário coletar algumas informações como o nome, o gene, o organismo, a função e a localização celular. Agora vamos para o BLAST. Aqui, aquela interface que eu mostrei anteriormente. Precisamos agora da sequência de aminoácidos, que vai ser a que eu vou utilizar aqui. Vocês receberam por e-mail a sequência. Eu tenho uma sequência teste, que eu coloquei aqui. É importante que não tenha nenhum tipo de formatação. O que seria isso? Por exemplo, o Word, para quem tem Windows, e o Office, para quem tem Linux, existe uma formatação estabelecida já aqui no pacote Office. Então, é necessário que não tenha essa formatação. Aqui no editor de texto, por exemplo, não tem nenhuma formatação. Eu posso colocar uma sequência aqui e salvar. No caso aqui do Office, seria interessante colar a sequência e salvar aqui no formato TXT, que não tem nenhum tipo de formatação. Eu não vou salvar nada, porque eu já tenho pronto. Aqui, sequência teste. Eu vou copiar essa sequência e vou colocar no BLASTP, que é para comparar uma sequência de aminoácidos com bancos de dados de proteínas. Aqui, olha, BLASTP são esses bancos de dados que vamos utilizar. Então, vai ser necessário fazer 3 vezes e anotar os 5 resultados de cada um. Olha só, está aqui a sequência. O database é onde a gente vai achar aqueles bancos de dados que eu falei, o NR, o SwissProt e o PDB. Vamos rodar com o NR primeiro, BLASTP, é o que estamos utilizando. Colocar o resultado numa nova janela. Acredito que fica mais fácil a visualização. Olha, pode demorar um pouquinho, depende aí da internet. Enquanto está rodando aqui o NR, farei com o SwissProt. Rodar uma nova janela e também com o PDB. Pode acontecer de acabar se perdendo, né? Eu vou mostrar para vocês como não se perder nas informações. Só tem que esperar rodar aqui o programinha. Bom, eu posso ir adiantando a tabela com as informações importantes. Lembra aqui que eu coloquei os bancos de dados? Separei aqui NR, SwissProt e PDB. 5 resultados, os 5 primeiros resultados de cada um dos bancos de dados, com informações como o nome da proteína, organismo, cobertura, identidade, similaridade, gap e o ID. Vamos ver se rodou. Foi. Olha só. 100 sequências selecionadas. Dessas 100, vamos utilizar 5.
Eu só selecionei essas 5 aqui para ficar mais fácil quando a gente começar a ir para as outras abas. Aqui tem o score, todas as informações que você pode colocar naquela tabela. O nome da proteína, se você passar o mouse por cima, olha, aparece completo. Aqui tem o sumário gráfico. Você viu que eu selecionei 5 proteínas aqui? São esses 5 alinhamentos. Isso daqui mostra um alinhamento. Se você passar o mouse por cima, ó, aparece o nome da proteína. Essa é a sequência que você colocou aqui no site. A superfamília, você clica aqui, ó, abre aqui para ver. Olha só, aparece completo. Classe 1 de transportadores de glicose, a classificação, os domínios. É muito importante anotar essa informação. Aqui no alinhamento dá para ver. Carry é a sequência que você colocou. Subject 1 é a sequência 1 dessas aqui, ó. Toda aquela sequência ali é só desse aqui primeiro, ó. Opa, aqui, ó. Isso é do primeiro resultado, esse é do segundo resultado. E aqui mostra, ó, a sequência que você disponibilizou ali para procura, a sequência 1, né? E esse do meio aqui é o alinhamento entre as duas. E aqui mostra onde começa o 1, vai até aqui o 509. Aqui sem nenhum gap. Positivo é a mesma coisa que a similaridade da tabela. Similaridade e positividade aqui é a mesma coisa. Identidade é isso. Tem 10,5 aqui. Importante anotar essas informações. E vai ser necessário analisar todas essas informações de todos os outros bancos de dados que rodamos. Esse primeiro aqui foi do NR. Quando vocês acharem que se perderam, vai aqui, ó, Database NR. Vai na outra aba, Database SwissProt. Database PDB. Certo? E aqui tem a taxonomia dos 5 selecionados, do organismo, é importante aqui e no ID deixa eu pegar aqui o primeiro do NR e buscar informações como o nome, né? Os autores e o ano de publicação. E aqui tem as revistas, os jornais, endereço PubMed. São informações importantes. Toda informação é importante, né? E assim é feita a tabela. NR, SwissProt, PDB. O próximo passo é pegar aquela sequência, depois que vocês analisarem tudo no Blast, e colocar no Uniprot. Comparar. Aqui no Uniprot, ó, vai no Blast, coloca a sequência. Eu vou colocar para rodar numa janela separada. Pronto. Agora é só esperar. Pronto. Tá aqui o resultado. 250. E como filtro do Uniprot, vamos usar proteínas revisadas. O que seria? Proteínas revisadas são todas essas que aparecem com
essa folhinha aqui e uma estrelinha amarela significa que ela foi revisada. Olha, quando tá azulzinho parece que não foi revisada, certo? Aqui, SUSPROT, revisadas. E aqui tem a identidade, você observa. Primeiro aqui tem uma identidade de 100%, então vamos dar uma olhada. E aqui no UniProt você vai encontrar as informações essenciais, como o nome da proteína, o gene, o organismo, a função molecular, processos biológicos, a taxonomia. Aqui, ó, se colocar toda a taxonomia do organismo e a localização celular, topologia, os processos, as patologias que podem estar vinculadas, a expressão e interação, famílias e domínios. Todas essas informações do UniProt pode ser comparada com as informações que vocês conseguiram em todo esse processo que foi feito no BLAST com os bancos de dados. Então, essa é a primeira parte da aula prática do BLAST. Depois disso, vamos analisar a estrutura e função e será dividido em algumas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.